Hoje no Voz em Movimento vamos falar de uma história de dor e superação. A nossa autêntica Gil tem uma história de perda, de resiliência e de muita força. Além dela ter perdido sua primeira filha, ela teve que lidar com o luto sozinha, porque ela também teve problemas com o pai da criança. Com vocês, essa história transformadora de Gil. Vem comigo, Gil. Para começar, Gil, vamos colocar os cintos. Para começar, me conte um pouco de você antes de tudo isso acontecer. Como era a sua vida, seus sonhos? Morava aqui em Salvador, fui morar em Fortaleza. Uma amiga me convidou para morar lá, né? Aí fui, né? Com a cara e coragem. Cheguei lá, comecei a trabalhar. E daí, tava estudando, fazendo curso técnico de logística, morava sozinha. Tinha minha vida, né? Correria, sempre gostei de morar só, ter minha vida independente. Então, gostava de trabalhar muito, gosto, na verdade. Então, tinha uma vida muito agitada, corrida, cheia de sonhos, né? E eu me realizei muito lá em Fortaleza também, quando eu fui morar lá. Vi que as coisas eram um pouco mais fáceis de resolver, a gente conseguir também. E daí, foi onde aí eu conheci, né? Uma pessoa, certo? Comecei a me paquerar, só que aí eu tava afim de namorar sério com ninguém, não queria. Na verdade, tinha minha vida livre, não me via presa com ninguém. Mas tinha um sonho imenso de ser mãe. E uma das coisas que ele mais me cativou, que ele é um super pai com os filhos dele, e era um bom filho. Então, me cativou nisso, né? Daí a gente começou a namorar e eu sempre falando pra ele, né? Que eu tinha vontade muito de ser mãe nos meus 32 anos. E daí a gente começou, né? A tentativa pra engravidar. E aí veio, né? Aquela surpresa, né? Em que eu saí gritando pra todo mundo: eu tô grávida, filha, calma, Gil. E eu feliz da vida, porque eu tava realizando um sonho que era ser mãe, que eu sempre fui babá, cuidava muito de criança, sempre gostei de criança. E eu sempre quis ser mãe, queria ser mãe. E aí descobri a gravidez, fiquei muito feliz, né? Feliz demais, saí gritando. Só que aí, quando eu descobri a gravidez, a gente já tava meio brigados, né? Ele no canto dele, eu no meu canto, né? Mas não tava nem aí. Eu ia criar meu filho com todo amor, ou filho ou filha, de toda a mãe e carinho do mundo. Daí, nós reatamos, né? Ele veio pedir desculpa, que ele errou. Nós reatamos, né? Que ele queria criar o nosso filho ou filha juntos. E aí pronto. Aí começou os sonhos, um monte de coisa, trabalhando. Ele viajou, né? Pra poder comprar as coisas da neném. Foi embora foi morar fora em Campinas, pra poder ajudar, né? Nas obrigações que o marido tem que ter, né? Só que daí eu comecei, né? A enjoar muito, ter muita complicação na gravidez. E uma das coisas que a médica pediu pra eu ter repouso, ficar em casa. Mas eu não tava levando a sério, continuei trabalhando, né? E aí veio a triste, né, notícia que quando o médico me falou que eu tava com um problema na placenta, que eu levei, na verdade, uma pancada também no trabalho. Na hora eu bati a porta, só que eu não pensei que era coisa besta, né? Mas aí eu, experiente também, e aí eu comecei a ter complicações sozinha, né? Que eu tava morando sozinha, e aí começou as complicações, eu perdendo líquido, tive que tomar foi 3 dias seguidos a injeção para poder fortalecer o pulmãozinho da neném. Quando terminei a última, aí eu comecei a ter as contrações. Aí eu fui para o hospital com uma amiga minha. Fui para o hospital, que é um hospital lá de apoio a mães que têm gravidez de risco. Já fiquei internada e o médico já me avisando que eu ia passar do pré-parto. Eu entrei em desespero, chorando, porque não Qual o período da criança? Tinha quanto tempo a criança? 5 meses e 5 dias. Aí eu entrei em desespero, né? Eu sozinha, o pai longe, eu sem mãe, sem minha mãe, sem ninguém por perto. Só as únicas pessoas que eu tinha do meu lado era justamente a Maíbe e a Angelina. Entrei em desespero. Comecei a entrar em desespero, aí o médico falou: ó, mãe, sua neném vai nascer. Aí eu lembro que eu ainda tomei a medicação para poder
eu segurar a Helena na minha barriga. Mas aí não teve jeito, ela nasceu. No que ela nasceu, eu entrei em desespero, porque ela era muito pequenininha, muito pequena. Ela nasceu com 695 gramas. E aí, quando eu acordei na anestesia, que eu tomei anestesia, que a placenta estava colada, eu tive que fazer um procedimento que demorou muito, eu tomei anestesia, eu apaguei. Quando eu acordei, eu cadê minha filha? Eu lembro que a médica, a primeira coisa que ela falou, eu falei, mãe, sua bebê tá... o estado dela é grave, ela pode ir aí a óbito a qualquer momento. Ali foi, pra mim, eu sozinha, porque minhas amigas chegam pra casa, eu entrei em desespero. Aí tinha a Suzy, que era minha instrutora que fazia meu estudo, né? Que eu estudava a Bíblia. A Suzy acordou, eu acordei, Suzy do meu lado. E aí eu fiquei desesperada com aquilo que a médica me falou. Aí eu liguei pra Maíbe, chorando. Mas a médica me disse que minha filha que ela pode ir a óbito a qualquer momento. Ali, tranquila. Na véspera de eu ter a Helena, eu tive a Helena no dia 15. Na véspera, no dia 14, foi uma noite intensa, que a bolsa estourou, eu sem poder me movimentar pra nada. Quando amanheceu o dia, que os médicos já vêm em cima de mim, aí falou que ela já ia nascer. E aí eu entrei em desespero, né? Porque eu sabia que não tinha o que fazer. Eu tinha que ir ali só orar. Comecei a orar, porque eu tava sozinha. Por mais que os amigos ficavam ali, minhas amigas ficavam perto de mim, mas tinha hora que todo mundo ia pra casa, aí era o momento de eu ficar só. E o pai da criança nesse momento estava onde? Estava em Campinas, trabalhando. E quando ele soube? Ele entrou em desespero. Segundo ele entrou em desespero. E olha que ele disse que... eu lembro que ele contou pra mim, quando ele chegou de viagem, que ele demorou ainda um mês pra poder voltar, porque ele não podia sair correndo por conta de uma obra que ele estava responsável em Campinas. Aí eu não acreditei. Não acreditei que a Helena ia a óbito de jeito nenhum. E nisso, fiquei lá, né? No hospital, que o hospital muito bom, não me liberou, eu tinha que fazer vários exames antes de eu ter alta, e essa alta era uma coisa que eu não queria. Pra mim, eu estando ali, eu tava perto da Helena, né? Então toda hora eu tava lá, aí comecei a tirar leite, muito leite, comecei a doar muito leite também, e aí eu dei a primeira gotinha pra ela, com a seringa pequenininha, na boquinha dela, do meu leite colosco. Aquilo ali foi uma emoção incrível pra mim. Quando eu vi aquele pequenininho, aquele negócio tão pequenininho dentro da incubadora, eu não podia tocar, não podia fazer nada. Só podia só alisar e não fazer mais nada. Eu só tem que ter, não pode mexer, não pode fazer nada, porque senão é complicado. E aí pronto, aí veio o processo, né? De eu ficar com ela todos os dias. Aí veio a alta. Foi um dos piores momentos da minha vida. E quando... veio a alta, sua alta. Minha alta. Que assim... Quando você vai ter um bebê, você quer ir pra casa com sua filha, né? Você quer levar pra casa do seu bebê. Então, quando eu comecei a andar, eu lembro que a mãe Gil, você sabe que a Helena veio com uma missão. Eu, sim, mãe, eu sei. Eu tentava andar e não conseguia. Eu disse, mas não tô conseguindo andar. Eu quero levar minha filha. Ela Gil, bora pra casa. Amanhã você vai estar aqui. Eu lembro que eu deitei, não dormia, não consegui fechar o olho. Acordei de manhã cedo, quando o pai me procurou, eu já tava no hospital. Eu queria ver minha filha, eu me sentia, eu só ficava aliviada se eu estivesse perto dela, eu sabia que ela estava protegida. Isso, aí evoluindo, os médicos vibrando, que ela começou a sair dos aparelhos. E aí todo mundo vibrando, que ela era uma menina guerreira, uma guerreirinha, porque ela foi uma guerreirinha. E assim... Eu digo que quando eu peguei ela a primeira vez, eu ligava pra mas vejo que foi, mas já pensava o pior. Mas eu peguei a Helena pela primeira vez. Foi o melhor momento da minha vida, quando eu pude pegar ela. Quando eu peguei ela nos meus braços, tão pequenininha, ela se espreguiçando toda, tão frágilzinha, eu fui e botei, né? Quando teve um dia que eu conversando com a Helena, eu disse, Helena, tu tá esperando o teu pai, Helena. Eu fiquei assim, essa hora que essa menina tá esperando o pai dela para partir, vim com a missão dela. E foi isso. O Francisco chegou na quinta-feira. Na sexta-feira ele foi ver a Helena cedo comigo. Aí ele ainda brincou, fez, é minha filha, um pezinho igual o meu. Aí ela começou, né? Eu fui pra casa, só que eu tava muito angustiada, querendo voltar, né? E eu agoniada, Francisco, eu quero voltar logo pro hospital. Ele, calma, tá tudo bem. Aí ele veio, conversou comigo, que a médica tinha conversado comigo.
Só que eu não ouvia Francisco, eu tava nervosa, brigando com ele. Aí ele sentou, conversou comigo, né? Explicou o que poderia acontecer, que a Helena tava melhorando, mas o risco dela falecer era muito grande, por ela ser muito prematuro extremo. E daí foi onde caiu minha ficha. Eu lembro que choveu naquele momento. Eu falei, Francisco, bora pra casa. E eu agoniada no sábado. Bora pra casa, meu celular vai descarregar. Quando eu cheguei em casa, que eu botei a comida, meu celular tocou. No que meu celular me tocou, eu já tinha pressentido que ela ia partir. Eu lembro que chegou uma médica, que ela tinha voltado de férias. Ela pegou e falou, mãe, você tem fé em Deus? Mas eu tenho. Mas eu não quero minha filha mais sofrendo desse jeito. Porque ela tava machucadinha, os médicos em cima dela. Ela teve 2 paradas e eu do lado dela. O médico, você saia, eu falei, daqui, senão eu não vou sair. Ela foi forte até agora, eu não vou deixar ela sozinha. Fiquei com ela. Ela teve 2 paradas e voltou de novo. Aí o médico pegou, ela vai ter que voltar de novo usar os aparelhos. Aí a médica pegou e falou que ela tava com uma infecção muito grave. Eu entrei em desespero, eu lembro que eu perdi dinheiro, fiquei tão desnorteada. Voltei pra casa. Francisco, calma, eu tô calmo. Quando eu recebi a ligação, aí veio a notícia que ela tinha falecido. Ali no chão, eu fiquei assim, parecendo que eu tava flutuando. Eu respirei, amanheci o dia, aí eu fui. Aí veio aquela parte assim, ferrar, se doía, aí tanta coisa na minha cabeça. E eu fiz tudo sozinha. Desci, peguei ela, botei no caixão. Fui pro cartório, tirei a certidão de óbito, que eu registrei ela. Ela teve um registro. E aí eu fiz tudo. E Francisco tava onde? Ele foi trabalhar. Ele foi embora? Foi embora. Fui trabalhar. Daí eu comecei a observar que eu não tô só, que eu tinha jogado do meu lado, né? Me dando força. Mas assim, aquela parte de ter o apoio do pai, eu sabia que eu não tava tendo. Porque se ele realmente fosse forte, ele estaria ali comigo, até no momento de eu enterrar nossa filha. E ele não foi. Ele foi trabalhar como se fosse um dia normal. Aí eu fui, enterrei minha filha, fiz tudo sozinha, voltei pra casa, né? E pra mim foi muito... Eu tentava me acostumar. Eu digo que quando fez um ano, que veio as datas, assim, algumas datas que me lembrava que seria o primeiro ano dela, ali pra mim, eu voltava pra casa em desespero, chorando. E ele sempre falava, assim, como se fosse uma coisa normal. Mas assim, eu passei o luto sozinha. Eu digo que eu passei só porque tinha horas que eu chorava que eu queria muito minha filha do meu lado. Eu queria muito. Era uma coisa que eu queria ser muito mãe. E ele não queria ser mais pai. Aí quando eu disse a ele, eu não vou querer viver com pessoa que não vai querer realizar uma coisa que eu quero também. Ele fala uma vez, a gente adota um dia. Aí eu disse, eu não quero adotar filho agora, eu quero dar meu filho. Aí eu comecei a fazer terapia com psicóloga, minha psicóloga me ajudou. Comecei a sair, eu falei com a Alane, minha ex-patroa, né? Eu queria voltar a trabalhar. Eu tinha 15 dias que a Helena tinha falecido. Aí eu voltei para trabalhar porque eu ocupar minha cabeça. Mas aí começou a vir os problemas. A gente já não tava mais bem também. Umas coisas que não tava tirando minha energia. Eu tava no meu luto ainda. Eu disse, não, pra mim não dá não. Era muita dor, né? Era muita dor. Mais uma, né? Aí mais uma, muito ciumento. Era uma pessoa muito possessiva. Uma das coisas que quando a gente resolveu morar junto, eu dizia, eu quero uma pessoa que eu viva em paz, que a gente possa viver em paz, não quero problema. Preciso, né, Gil? Que a gente já tem uma vida tão carregada, então precisa ser leve a relacionamento. Aí eu dizia, eu não quero uma pessoa que me sufoque, não me sufoque que eu não fico. Diz que a Gretchen casou 10 vezes. Antes de você tentar 20 vezes do que você ficar com Tô quase lá, né? A Gretchen, tinha problema com bebida, tinha problema também com tóxico, aí veio problema com o filho dele, que a gente teve que assumir uma responsabilidade. Então daí veio muita coisa, foi muita coisa que eu daqui consigo enxergar isso como um livramento. Você, em algum momento, você consegue ter essa percepção?
Eu tenho isso, que quando... Logo isso aqui deve ver o lockdown. Sim, a pandemia. A pandemia. E eu trabalhava de carteira assinada e a gente ficou preso dentro de casa, né? Então todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu comecei a tirar. E aí acabou. E teve um dia que a gente se parou sem nada dentro de casa. Aí eu disse, meu Jeová, se eu tivesse com a Helena, como é que ia ser isso aqui agora? Porque eu comecei a observar que eu era o homem da casa e a mulher era o homem da casa pra tudo, conta tudo. E ele trabalhava como autônomo, então não tinha aquela base que o marido tem que ter dentro de casa pra poder sustentar a casa, né? E aí eu disse, meu Jeová, como é que seria? A Helena no hospital indo e voltando, se a Helena tivesse... Eu parei assim, aí veio os problemas. Teve uma noite mesmo que ele tava tão louco dentro de casa que eu fiquei tensa. Que eu não dormia, amanheci o dia com ele doido dentro de casa, né, falando coisa com coisa. Eu disse, meu Jeová, se eu tivesse com minha filha aqui, como seria? E eu lembrei das palavras da mãe, que a mãe fez, Gil, lembre-se de uma coisa, a Helena veio com a missão. Nem eu, nem você, só o tempo vai te dizer. Pense também, Gil, no livramento que foi a relação. Foi. A relação em si, porque a relação, como você relatou aí, que não era uma relação saudável. Não. Então, porque no primeiro momento você não enxergou isso, você só enxergou isso no momento da dor. Foi. Então, quando você teve a dor, a pessoa se revelou mais de quem era. É. E aí você teve a consciência, né? Talvez até hoje ainda não chegue essa sensação de livramento, essa sensação de não, porque é uma filha, é uma perda, tá envolvendo uma perda. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, e eu sei que você sabe, Jeová sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada, mas ele sabe de tudo. E tudo tem um propósito. Tem. E Helena tinha um propósito. Tinha. O propósito dela não era ser sua filha, você criá-la como uma filha. O propósito de Helena foi te ensinar algo, foi passar algo pra você, foi passar uma história pra você de resiliência, de força e de atenção, porque foi a partir daí que você conseguiu enxergar. Eu tenho certeza disso. Aí começou os processos, né? Os xingamentos, palavrões dele. No término, ele não aceitar o término. Não. Ah, tá. Ele ficou com muita raiva, porque eu também falei pra família dele o porquê que a gente não tava mais, né? Aí ele veio com as ofensas, não respeitou a mim, não respeitou a irmã dele. O seu luto. O meu luto. A irmã, o que mais me machucou, que eu fiquei em estado de choque, que eu vi que ele não tinha nenhum sentimento, foi quando ele ofendeu a irmã dele com um passado que traz muitas dores e feridas com a irmã dele, que eu disse, meu Deus, como é que você trata a sua irmã desse jeito? Imagine ele já tinha me xingado tudo que era nome, palavrões que eu nunca, nomes baixos, que aí eu fui pra delegacia, fiz BO, aí aquilo ali já tava meu emocional lá em cima, e eu tinha uma responsabilidade de assumir um cargo de supervisora. Uma coisa que eu aprendi uma vez com uma ex-patroa minha, que ela sempre me dizia assim, Gil, tudo nessa vida passa, e passa. Vem a dor, vem a saudade, mas passa. Aí eu parei, então, minha filha me ensinou tanta coisa, esses 1 mês e 9 dias que eu fiquei com ela, não vai ser isso que vai me abalar. Não ia ser isso, essa coisa tão ruim e pesada dele que ia me abalar. Não, vou sair dessa. A irmã dele me liga desesperada, chorando, que tinha recebido um print de uma conversa onde ele tinha mandado uma pessoa entrar na minha casa e pegar tudo que tinha de valor. Meu Deus. Aí quando eu vi a mensagem, que aí eu fui... Olha o livramento, mulher. Imagine se você, sua filha, e essa pessoa fosse o pai da sua filha, que você tivesse que conviver, porque com os pais a gente tem uma relação pra vida inteira. A relação não acaba. Por mais que você diga assim, eu não quero mais saber desse homem, esse homem morreu pra mim, você tem um laço eterno que é o filho. Não vai ter jeito, você vai ter que falar em algum momento, você vai ter que se relacionar em algum momento com essa pessoa. É por isso que eu digo que Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada. Imagine o livramento que você teve. Que uma pessoa que faz isso é capaz de qualquer coisa. Gil, a gente já conheceu sua dor, conheceu a sua história. É uma história incrível, você é uma mulher muito forte,
né? Eu acho que a maior perda que um ser humano possa ter, quem é mãe, é perder um filho. Eu nunca perdi, espero que eu morra antes disso. Mas eu sei, conheço mães que já perderam filhos e eu tenho certeza que essa dor aí é uma dor que ninguém vai curar e nunca vai passar. Pode passar anos, você hoje já tem outra filha, né? Esther, que é uma menina linda. Então, você já tem outra filha, Deus te abençoou com outra filha. Eu achava que eu não ia conseguir ter mais filho. Tá vendo? E Deus te abençoou com a outra filha, porque o seu desejo de ser mãe era muito grande. Mas essa dor que você sente aí, poderia ter mais de 10 filhos. Não ia superar. Não vai superar. Porque é uma dor que eu não quero passar por ela. Eu não sou forte como você para passar por ela. Então é uma dor muito forte. Então, eu queria que você me contasse como você conseguiu se superar. Uma das coisas que eu sempre tive comigo é a fé. Como eu faço o estudo da Bíblia, eu tenho um aplicativo que é o JW. Então, sempre quando eu sentia alguma coisa, eu ia lá, procurava, digitava. Força. Aí sempre vi os textos bíblicos que eu lia e era como se me desse assim assim, quando você toma uma injeção, que você tá ali com muita dor, que você reage. Aí eu lembrava dos textos bíblicos, lembrava alguns exemplos da Bíblia, né? E lembrava da força que Helena foi durante 1 mês e 9 dias. Era lutar, fazendo tanto processo. Meu Deus, aquele ser humanozinho foi tão pequenininho, foi tão forte. Me deu tantos momentos alegres. Então, assim, eu lembrava muito isso da Helena. Então, isso, quando eu tentava cair, eu levantava. Eu disse, não, eu vou fazer isso por você, filha. Sempre dizia isso, Helena, eu tô fazendo isso por você. Mamãe não vai ficar de cabeça baixa, mamãe vai levantar. E você seguir forte, firme. Você vem com esse exemplo, pra eu nunca baixar a cabeça. Sempre seguir de cabeça erguida. Então, sempre que eu lembrava dela... Então, Deus, né? E a palavra te confortou. E a força de ter perdido ela... Foi o que te fez forte. Foi. E eu lembro quando eu descobri a gravidez, que a gravidez assim foi da Esther, quando eu descobri a gravidez da Estherzinha, foi uma coisa que eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, eu sentei que foi assim, uma coisa assim muito... Não foi assim uma coisa assim planejada. Da Helena, eu não acreditei. Fiz o beta, fiz da farmácia, quando eu escutei o coraçãozinho, eu acreditei realmente que eu tava grávida dela. Que bênção! E eu tava assim, meu Deus do céu, assim, desempregada, tinha dado tudo. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu liguei pra minha irmã, eu disse, vou ter que contar pra minha irmã, que senão ela vai dizer que eu tô indo pra ela, que eu tava indo pra casa dela grávida, sem dizer nada a ela, né? Aí elas podem vir. Quem vai criar o filho é você, não sou eu. Você pode vir. Mas eu não queria ir pro Macaé. Minha vontade era vir pra Salvador. Eu disse, não, pra Salvador eu consigo me desenrolar até grávida. Me desenrolo. Aí ela ficou naquela coisa, tanto tá. Aí eu fui. Não aguentei. Disse, não, eu quero ir embora. Aí eu surtei, senão eu vou embora. E cadê o dinheiro? Grávida, da Helena. Da Helena não, da Esther. Deu tudo certo, né? Tive minha pequenininha, que é... Eu digo que é meu arco-íris. É linda. É meu arco-íris. Fiquei com muito medo, né? Que a primeira gravidez, quando você perde, você fica tensa na segunda, né? E quando eu tive a Helena aqui, quem ficou comigo foi Moni. Eu lembro que eu disse, Moni, eu não aguento mais. Mãe, a Helena só quer nascer. A Helena, a Esther só quer nascer com você. Eu lembro quando ela nasceu, ela era pra nascer no dia 15. E olha que a Esther nasceu no mesmo período que a Helena ia nascer. Você acredita? Eu engravidei no mesmo período que eu engravidei da Helena. Quando a médica me disse, Gil, você vai ter a sua nenê em janeiro. Que a Helena era pra nascer no final de janeiro. E a Esther era pra nascer no dia 15 e nasceu no dia 16. A tia era normal. Já foi botando no peito, já foi logo mamando. Ah, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Quando peguei ai, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Quando ela botou aquela mãozinha dela, que eu tenho uma foto, logo quando eu fui pra sala, que ela botou a mãozinha e deitou e dormiu. E ali eu agradeci muito a Jeová por tudo, que ali aí todo mundo preocupado, você tá desempregada, eu não tava preocupada com isso. Só se hoje tiver um ovo, a gente vive ovo, a gente vai comer, mas minha filha vai estar ali comigo. E engraçado que ela te deu sorte, né? Porque as coisas fluíram, as coisas... E eu digo, olha, Esther nunca faltou
nada. Às vezes as coisas pra mim faltavam, mas pra ela nunca faltou. Graças a Deus. Sempre, às vezes faltava uma coisa aqui, mas no outro dia as coisas apareciam assim que eu ficava, meu Deus, deu tudo certo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que passam por dores semelhante à sua. Eu queria que você deixasse uma mensagem, pode ser uma frase, com uma mensagem, olhando para a câmera, falando diretamente para elas. Pronto, a mensagem que eu digo é que a gente não pode perder nossa fé. Pensar sempre estar bem. Eu preciso estar bem, porque se a gente tem um filho, nós precisamos estar 100%. Porque o filho precisa da gente. E quando a gente tá bem, a gente passa essa energia boa para nossos filhos, ele vai caminhar no caminho certo também, né? A gente tá bem com nós mesmos. E uma coisa que a gente tem que pensar, que tudo nessa vida passa. O passado fica para trás, a gente tem que seguir adiante, certo? A mesma coisa, quando você tá na escada, você não pode voltar para trás para poder chegar no destino, né? Você tem que seguir cada degrau. É a mesma coisa, quando nós passamos por dificuldades, por obstáculos, por situações, por perca, a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente precisa estar bem, não deixar perder, não perder nossa fé, né? Que já vai sempre, ele conhece o coração de cada um de nós, nos dá força, que sem ele a gente não consegue, e seguir adiante. E tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Não adianta a gente se prender no passado, ficar se lamentando. Não. Bora, levante, siga. Porque uma das coisas que eu sempre tive comigo, quando eu lembrava da Helena, tão pequenininha, um ser humanozinho desse tamanho, que cabia na palma da minha mão, que lutou ali 1 mês e 9 dias. Me deu muita força para eu conseguir superar tudo que eu ia passar, que eu nunca imaginaria que eu ia passar na minha vida. Em diante, nem olho para trás. E nem quero nem saber do que passou. Oxe, esqueço. Gil hoje ganhou uma fã. Você vê que eu tive poucas intervenções na entrevista de Gil. Primeiro porque a história de Gil é uma história que, por mais que eu tenha noção e sinta, né? Em vários momentos eu fiquei aqui emocionada. Eu sinto a dor que ela esteja sentindo até hoje, né? Porque é uma dor que não vai passar nunca, é uma dor eterna. Por mais que eu sinta, eu não tenho medidor, porque eu nunca passei pelo que ela passou. Então, só ela sabe. E pessoas que passaram o que ela passaram é que sabem. Então, eu pouco tenho que falar. Mas aqui, agora eu estava como ouvinte e aprendiz de coragem e força. E você realmente, assim, tá de parabéns com sua força, com a sua coragem, com o que você enfrentou. São poucas mulheres que têm essa resiliência. São poucas pessoas, mas como eu tô falando de mulheres, são poucas mulheres que têm essa resiliência. Muita gente não teria aguentado um texto que você aguentou. Então, parabéns por isso. Obrigada por essa entrevista. Obrigada por colaborar com Vozes em Movimento, contando uma história tão forte. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual parte da história de Gil conectou você.